Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje passar aqui alguns momentos para trabalhar um tema muito importante, que trata-se da cultura e das suas transformações no nosso Brasil, inclusive, né? E também no mundo. A cultura é um tema muito estudado, muito debatido. É um tema que não é fácil de, de ser compreendido, até porque o senso comum ele já criou a sua, no imaginário social, né? Muitas pessoas têm uma ideia já do que vem a ser cultura. Então a gente não pretende esgotar esse assunto jamais, mas simplesmente conversar um pouco sobre as culturas e refletir sobre esse tema tão importante. Vamos lá então. O conteúdo da nossa aula vai tratar sobre cultura e civilização, né, refletindo aí sobre as diferenças entre esses dois termos, o que vem a ser cultura e o que vem a ser a civilização. Falaremos também sobre nós e os outros, a diversidade de cultura existente no mundo e, finalmente, vamos tratar da diversidade cultural na sociedade brasileira, né? Que a sociedade brasileira é complexa, extensa que é o Brasil, um país extenso que é natural que hajam várias culturas dentro de um mesmo território. Então a gente vai estar discutindo sobre esses assuntos durante esses momentos que estaremos aqui. E vamos tentar compreender melhor esse assunto tão importante, um assunto tão relevante para todos nós. Os objetivos nossos nesse momento é compreender os termos cultura e civilização, estabelecendo suas diferenças, tirando distorções, analisar e refletir sobre a diversidade cultural existente, né, no mundo e no nosso país, e, finalmente, analisar e refletir sobre a diversidade cultural brasileira, não na amplitude que é a cultura brasileira, mas porque também a gente não teria tempo para fazer isso, mas tratar de alguns aspectos da nossa cultura que pode esclarecer um pouco sobre o povo brasileiro, sobre a cultura brasileira. Então, assim, para iniciar, o que vem a ser cultura? Quando você imagina essa palavra, quando você pensa nessa palavra cultura, o que vem à sua mente sobre isso, sobre esse tema? O que você imagina assim de imediato que vem a ser cultura? A gente, olhando essa imagem aí, a gente já começa a abrir a imaginação, né? Já começa a esclarecer alguma coisa na nossa mente sobre o que vem a ser cultura. E a gente tem esse senso comum que já foi estabelecido, inclusive na nossa sociedade, sobre essa cultura no nível assim mais, digamos assim, mais elevado. Não sei se seria essa a palavra que eu poderia dizer, mas quando a gente pensa em cultura, né, num ser culto, no homem culto, na sociedade culta, a gente não tem como desvincular dessas imagens que a gente está vendo aí. Porque essa é a imagem que nos foi ensinada, né? Que a maioria entende como espaços de cultura. Então a gente tem aqui a figura do museu, né? Deste museu, aliás, deste teatro, né? Um local onde classicamente se exerce uma atividade cultural, né? Então depois nós temos aqui a imagem deste museu, Museu da Moda, né, que também é um espaço por excelência das representações de cultura. E depois essa dança clássica, né, que é o balé, também representando a cultura.
Então, no início, quando a gente começa a refletir sobre o tema cultura, é natural que a gente possa entender que esses espaços são os espaços da cultura. Contudo, nós não podemos ficar só com esse pensamento, só com esse entendimento de que vem a ser cultura. Porque a cultura ela é muito mais ampla do que isso. Na verdade, esse modelo que nós temos, que o senso comum tem sobre cultura, é um modelo que a gente adquiriu dos nossos colonizadores europeus. Né? Eles trouxeram para nós essa ideia, né? E até hoje a gente ainda tem essa noção, né? De que o país civilizado, o país culturalmente rico, são os países europeus, né? A gente vê muito falar sobre isso. Né? Mas isso aí é um pensamento que vem do senso comum e a gente vai estar discutindo isso aqui durante nossa conversa, durante nossa aula. Então, aí a gente continuando aí com essa definição, com esse pensamento de senso de cultura, nós temos que empregar para definir a cultura os outros aspectos, né, que identificam a cultura. Então nós temos aqui outras representações culturais que às vezes é pouco citada, né? Então nós temos aqui essa representação de um alimento, né, brasileiro inclusive, brasileiro, acho que importado, né, da África, mas que se estabeleceu no nosso país como sendo uma representação da nossa culinária, né? Então nós temos aqui uma feijoada, né, representando aqui um alimento que faz parte da cultura brasileira. Nós temos aqui uma dança, né, que representa também a cultura, uma expressão cultural, e temos aqui uma festa junina, né, bem típica do Brasil, né, a festa junina. Então são elementos que vão marcando uma sociedade, que vão marcando uma cultura. Então a gente, quando vai falar de cultura, precisamos sim pensar no teatro, precisamos pensar no museu, precisamos pensar na música clássica, nas músicas em geral, na cultura erudita, mas também precisamos de pensar nessa cultura mais popular, porque também representa um povo, né? Representa uma cultura popular, uma cultura talvez até discriminada, mas no sentido antropológico da palavra, essa cultura ela é muito mais do que simplesmente essa representação que a gente está vendo aqui agora. Então nós temos aí o antropólogo Edward Taylor, que ele escreveu sobre cultura, que a cultura é todo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, tudo aquilo que o homem aprende, ensina e aprende dentro de uma sociedade, como membro de uma sociedade, segundo Edward Taylor, é considerado cultura. É cultura. É considerado não, é cultura. Então, a gente percebe que o assunto, que o tema, ele é muito complexo. Né? Aí nós temos também a Marilena Chauí, que trouxe assim, essa abordagem também bem ampla, que a gente pode acrescentar aí ao nosso conhecimento. Então, a palavra cultura vem do verbo colere, do latim colere, que se referia ao cultivo e ao cuidado com as plantas e os animais. Daí a gente, hoje, né, a gente pode compreender melhor o termo agricultura. Também essa palavra pode ser usada para referir-se ao cuidado com as crianças, com a educação, como o Eduardo Taylor falou, né, tudo aquilo que pode ser aprendido, né, inclusive a sociedade pode aprender. Então, a Marilena Chauí, ela traz também essa palavra para referir-se ao cuidado e à educação das crianças. E daí a gente compreende o termo puericultura,
que é um termo pertencente à criança ou infantil, né? Que se relaciona com a criança ou com o infantil. E, por fim, o vocábulo colere, né? Que é a origem do termo cultura, também pode ser entendido como um cuidado dos deuses, e daí a gente entende a palavra culto. Então, a gente como que é complexo o tema, né? A cultura, ela vem do cuidado, né? Com as plantas, com a terra, ou seja, tudo aquilo que a gente produz, né? De alimento pode ser a nossa cultura, vem simbolizando a nossa cultura. Tudo aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, para a nossa sociedade, como educação, e também tudo aquilo que a gente crê, as nossas crenças, nossos valores, nossa moral, isso tudo envolve o termo cultura. Então a gente não pode deixar que aquele senso comum de que a cultura é tão somente aquela pessoa que estudou em muitas escolas, que domina mais de um idioma, a gente não pode deixar que isso venha a se sobrepor sobre a realidade do que é o tema cultura. Então, quando a gente fala em cultura, então vamos imaginar que envolve tudo isso, né? Uma cultura no sentido mais amplo. Diferentemente da cultura, a gente tem uma especificidade desse termo civilização. E a gente, aqui nesse momento, quer fazer essa distinção da cultura e civilização. Então, cultura do latim civis ou civitas, a civilização significa um ponto final de uma situação histórica, seu acabamento, sua perfeição. Por outro lado, significa também um estágio, uma etapa de desenvolvimento social, pressupondo-se uma noção de progresso. Basicamente, a civilização é caracterizada basicamente pela fixação da sociedade no solo, mediante a construção de cidades, e daí vem o termo civitas, né, que é a cidade. Então, mais uma vez, a Marilena Chauí traz para nós essa definição, e aí nós podemos perceber a diferença entre cultura e civilização. Embora elas estejam muito ligadas, mas a gente consegue perceber que a civilização ela se distingue como? Partindo do princípio de que os sinais de civilização é tudo aquilo que o homem deixa como símbolo de fixação da sociedade em determinado lugar, né? Então nós temos aí Machu Picchu, uma cidade que quando a América foi descoberta, já existia aquilo ali. Então, quer dizer, já havia uma civilização e, consequentemente, uma cultura. Então, o termo civilização, ele se distingue da palavra cultura, do termo cultura, pelas construções que são deixadas. Então, vamos imaginar que, hipoteticamente, que uma civilização seja extinta, né? Como que nós vamos poder aprender sobre aquela civilização? Através do que ela deixou construído, né? Nós vamos entender a cultura de determinada sociedade através do que ela deixou como as suas construções. Então, aí os arqueólogos e outros antropólogos, outros cientistas poderão trabalhar aquelas construções que foram deixadas para entender aquela civilização, para entender a cultura daquele povo que foi extinta. Então, basicamente, a gente pode separar, né, a cultura e a civilização dessa forma. A cultura é tudo relacionado àquilo que se ensina e tudo aquilo que pode se ensinar, e a civilização, que pode se aprender, né? E a civilização pode se distinguir por tudo aquilo que uma sociedade deixa como construção, como um símbolo de fixação de uma sociedade em um determinado espaço geográfico. Vamos conversar agora um pouco também sobre o nós e os outros, sobre a diversidade cultural. Tantas são as culturas quanto são os povos, os grupos sociais, as etnias existentes. A diversidade cultural
diz respeito às distintas maneiras segundo as quais sociedades e grupos sociais se organizam e se relacionam entre si e com a natureza. Então, a gente não pode imaginar uma única cultura, né? O termo cultura, ele é até, digamos assim, uma expressão simplificada, né? Cultura, nós podemos dizer cultura quando a gente se refere a um povo específico, mas no contexto geral, a gente tem que pronunciar culturas. Quando nós vamos estudar sobre cultura, nós temos que dizer culturas, porque são muitas as culturas, de acordo com os povos, cada povo tem sua cultura. Então, nós temos a cultura brasileira, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura europeia. Então, e dentro do próprio Brasil, por exemplo, nós temos diversas culturas. Nós temos a cultura nordestina, nós temos a cultura sulista, do sul, nós temos a cultura indígena, não é verdade? Então, assim, nós podemos estudar a cultura e entender que não existe apenas uma cultura, e sim várias culturas, uma diversidade cultural, inclusive dentro de um mesmo país. Nós temos as culturas dos países e temos dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil, nós temos diversas culturas. Se não fosse assim, nós teríamos dificuldade de entender o termo. Então, para a gente entender cultura, né, as diversas culturas, eu coloquei essa imagem para que a gente possa refletir um pouco. Quem está certo ou quem está errado? Nós temos aqui uma garota, né, vestida com uma burca, e temos do lado de cá uma garota mais, digamos assim, mais solta, né? Com uma vestimenta mais tropical, digamos assim. E aí a gente pode imaginar, eu mesmo, quando pesquisei essas imagens, eu fiquei pensando assim, quando uma pessoa olha para outra, quando você olha para uma outra pessoa vestido dessa forma, com uma burca, você estranha, porque a nossa cultura, ela não utiliza essa vestimenta. E da mesma forma, essa garota de burca, ao ver uma pessoa, uma mulher brasileira vestida com uma roupa dessa, um shortinho desse, por exemplo, com a barriga de fora, com as pernas de fora, ela vai ter um estranhamento muito grande, com certeza. E esse estranhamento, ele pode implicar, né, numa série de consequências quando essa visão ela de certa forma, levada muito, assim, como que eu posso dizer? Quando você leva a sua cultura ao extremo, né, tentando mostrar que a sua cultura é certa e que a do outro é errada, isso pode causar até uma guerra, né, como nós temos visto aí no nosso passado. Então, partindo do princípio do estudo da cultura, ninguém aqui está errado, né? São culturas diferentes, duas culturas diferentes, né? Uma cultura, digamos, brasileira e uma cultura oriental, né? Então, não existe uma cultura certa, uma cultura superior e outra inferior. Existem culturas. E aí, nós vamos falar sobre o etnocentrismo, que é uma palavra muito importante no estudo de culturas, das culturas. Então, o que é o etnocentrismo? É tão somente a naturalização do nosso próprio modo de vida como se ele fosse o único e correto, tomando como padrão de análise na comparação de outras culturas, a nossa cultura. Nós não podemos analisar a outra cultura baseando-se apenas na nossa cultura, né? O fato do homem ver o mundo através da sua cultura,
e considerar o seu modo de vida como o mais correto e natural, isso torna os outros estranhos, diferentes e exóticos. E em casos extremos, isso pode iniciar vários conflitos sociais, como nós já vimos, né? As guerras passadas. Então, quando você olha essa mulher de burca e analisa ela do ponto de vista da sua cultura, ela se torna uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, uma pessoa exótica. Da mesma forma, ela, quando ela vem analisar a mulher brasileira do ponto de vista da cultura dela, ela vai referir-se à mulher brasileira como exótica, como estranha, entende? Isso aí pode trazer consequências gravíssimas para a sociedade, até para a humanidade, né? E aí nós temos vários relatos, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, naquele desejo nazista, né? De extinguir as outras culturas, digamos assim, porque pensavam que a cultura deles, a cultura alemã, era a única cultura correta, né? E quando na verdade isso aí é um erro gravíssimo e a gente classifica esse fato como sendo o etnocentrismo. Então, o que é o etnocentrismo? É quando você analisa a outra cultura partindo do ponto de vista da sua cultura e julga que a sua cultura é melhor e mais evoluída do que a cultura do outro. Então, isso aí é um erro gravíssimo que a gente tem que evitar a todo custo. Então, eu trouxe essa gravura aí para a gente imaginar, né? O que é o etnocentrismo, né? É você olhar o outro dessa forma, né? Você olha para o outro e pensa que ele está deformado, né? Isso é uma gravura do século XIX, né? E ela mostra exatamente isso aí. Olha, quando eu olho para outra cultura, levando a minha cultura como a mais correta, né? Como a correta, como a cultura correta, então nós temos essa visão do outro, uma visão distorcida, né? Que é chamado de etnocentrismo. A gente tem que entender a outra cultura. Então, para evitar visões distorcidas e etnocêntricas sobre o outro, a antropologia ela propõe uma análise sobre aquele que é diferente de nós, fundada no chamado relativismo cultural. Então, para que nós não venhamos a praticar o erro do etnocentrismo, nós temos aí, através da antropologia, essa possibilidade de refletir e entender que outras sociedades e outros grupos têm concepções e valores diferentes do nosso, acerca da vida e do mundo. Ninguém é melhor ou pior, apenas tem cultura diferente. Então, esse reconhecimento da existência da diferença, esse reconhecimento das outras culturas, nós chamamos de alteridade. Então, para que nós não pratiquemos o etnocentrismo, né, que é a visão, é o estranhamento do outro, nós temos que praticar a alteridade, que é o quê? O reconhecimento da cultura diferente. Para finalizar aqui a nossa aula, nós vamos refletir sobre um estudo do antropólogo Roberto da Mata, que tratou de 3 festividades que poderão nos explicar um pouco da cultura brasileira. Então, o Roberto da Mata é um antropólogo e ele fez um estudo sobre 3 festividades que são realizadas aqui no Brasil e nós vamos comentar rapidamente sobre elas para a gente finalizar o nosso trabalho. Nós não temos condições aqui, nesse momento, de fazer uma explicação sobre a cultura brasileira no sentido amplo e completo. Não temos como fazer isso. Então, para a gente dialogar um pouco sobre a cultura brasileira, a gente vai falar sobre essas 3 manifestações da cultura brasileira,
para finalizar o nosso trabalho. Então, o Roberto da Mata, ele traz aí essas três manifestações da cultura brasileira para a gente compreender um pouco do povo brasileiro. Então, na primeira imagem, nós temos aqui o desfile do 7 de setembro. Essa imagem, esse desfile, essa manifestação cultural, que ele dá o nome de Festa da Ordem, ela tem um simbolismo muito forte para nós, né, enquanto brasileiros. Nós percebemos aqui que nós temos aquelas pessoas ali com uniforme, pessoas fardadas, representando uma força militar. Né? Do outro lado aqui, nós temos, né, os representantes da elite brasileira, o governo, né? O governo, os políticos. E do outro lado, que não aparece aqui na imagem, certamente a gente tem aqui o povo brasileiro, né? O povo na comemoração. Então, isso aqui tem uma representação muito forte, porque nessa festa, que é chamada pelo Roberto da Mata de Festa da Ordem, nós percebemos aqui a elite brasileira mostrando para o povo que o povo tem que respeitar a elite, tem que respeitar o Estado, porque o Estado detém a força. Né? Então, essa manifestação, esse desfile aqui, ele mostra para o povo que o Estado ele é forte. Então, ele coloca as polícias, os exércitos na rua para desfilar, mostrar o poderio militar que tem, né? Mostrando até para o povo que há necessidade do povo respeitar o Estado. Por quê? Porque o Estado detém, né, como bem disse o Max Weber, né, o Estado detém o poder da coerção sobre o povo, né? Detém a força, a legitimidade da força. Depois o Roberto da Mata coloca para nós aqui a festa da desordem. E aí eu coloquei aqui essa imagem, né, que o Roberto da Mata, ele fala que o carnaval é a festa da desordem. O carnaval também é outra representação cultural, né, que inclusive tem destaque mundial, né, quando acontece o carnaval, na época do carnaval, o Brasil tem um destaque mundial. Então a festa do carnaval, ela é uma oposição à festa da ordem. Na festa do carnaval, o povo brasileiro ele se mistura. Né? Ali nós não temos hierarquia de classes, é todo mundo misturado. Né? Na festa do carnaval não existe divisões, né? Como na festa militar. Então nós temos aqui o povo, né? Apesar de que nós temos aqui os camarotes, né? Os camarins, que às vezes a gente percebe que aqui está a elite, né, brasileira, mas nós temos assim uma demonstração de uma manifestação cultural brasileira completamente oposta à manifestação do 7 de setembro. É onde o povo tenta mostrar, né, um pouco de igualdade, digamos assim. E aí, por fim, o Roberto da Mata ele apresenta a festa religiosa, né, uma manifestação cultural importantíssima no Brasil, que é realizada de várias maneiras, e essa festa também mostra para o mundo muito da nossa cultura, das nossas crenças, dos nossos valores. Então, são três festas que mostram sobre o nosso povo e mostram muita coisa sobre o nosso povo. Nós não temos como ficar aqui discutindo, debatendo muito sobre isso aí, mas aqui a gente tem compreendido muita coisa do povo brasileiro, dá para a gente compreender muita coisa do povo brasileiro e sobre a cultura brasileira. Assim, eu encerro a minha participação, que espero que vocês possam compreender um pouco mais sobre o tema cultura e que as dúvidas possam ser colocadas e eu
prometo que vou responder todos os questionamentos que forem colocados. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima, né?